E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Lucas na área novamente aqui, trazendo aqui outro vídeo dessa série de animações onde eu tô fazendo esse estudo, né? E agora fazendo aqui a parte 2 do meu personagem, né? Que no vídeo anterior eu postei o processo que eu fiz essa animação e agora esse processo basicamente vai ser só um refino, né? Onde eu vou revisar alguns traços e vou remelhorar, né? Por exemplo, algumas poses dos olhos, das sobrancelhas e do cabelo que não tá batendo muito bem, tô dando uma melhorada, acrescentando também umas cenas a mais. Aí, ó, como você tá vendo o movimento do desenho, como ficou, melhorei os traços, né? Porque uma vez um colega meu viu meus vídeos e ele comentou, né? Ele falou assim: "Ah, Lucas, legal, mas você podia postar uns vídeos mais modernos, né?" Tipo, eu entendi o que ele quis dizer, das técnicas mais modernas, mas quem vai ter acesso a isso é estúdio, né? E querendo ou não, toda animação ela vai sair disso aí, desses rabiscos assim. Então, todo o processo ele varia muito, como ele é feito, as etapas, mas no geral ele vai vir disso, vai vir de rabisco, de traço, de sketch, de storyboard que você faz e você vai fazer aquela animação toda tosca, travada, e é dali que vai surgir uma animação foda, tipo Arcane, do Aranhaverso em geral, vai surgir daí. E outra, é muito trato também. Então, essas animações elas estão com esse traço a grosso modo, né? Rústico. Um traço rústico, mas todo desenho, toda arte, tudo vai passar por um processo de tratação, né? Uma arte final. Então, por exemplo, às vezes eu fiz esse traço aí eu fui e refinei um pouco mais o traço, mas ainda tá grosseiro ainda. Mas tem outros processos. Ficou o traço grosso ainda, mas ainda tem outros processos de refino que você pode fazer. Você pode melhorar o traço, tem outras ferramentas, até mesmo do Photoshop para isso. Meu objetivo é mais o estudo, né? Enquanto eu tô fazendo esse estudo do movimento. Quando chegar a hora de fazer o estudo do traço para deixar ele bem bonito, aí vocês vão ver como uma animação, às vezes bem simples, pode ficar com a aparência até de estúdio mesmo. Não tem muito segredo não. Aí como vocês estão vendo como ficou, ó, o movimento tá ficando mais fluido. O vídeo anterior não dá muito para ver os movimentos porque eu tava muito rápido, né? Esse tá menos acelerado um pouco. E aí você consegue ver como tá ficando um movimento já legal, né? Tá um pouco fluido, não tá travado. E aí eu já tenho o escopo da animação. Eu vou fazendo só alguns concertos. Não tem muito o que falar sobre esse processo, né? É basicamente isso. O que eu posso estar falando aqui também é do como eu uso, né, a timeline e também como eu uso as camadas. Como eu já comentei várias vezes, é um pouco difícil de trabalhar, né? Mas eu nunca expliquei, acho que vou dar uma explicada rapidinho aqui, ó. Por exemplo, vocês estão vendo aí que eu acabei de movimentar entre o frame 10 e 11. Aí, quando eu clico, por exemplo, agora estou no frame 11 e mudo para 10, vocês vão ver que na aba de camadas vai mudando a visualização. Por exemplo, estão vendo que estão três camadas com um olhinho de visualização. São as 3 camadas que compõem esse desenho. Essas 3 camadas elas estão habilitadas no quadro 12. Então, quando eu pular para o quadro 13, elas vão estar desabilitadas. Mas isso tem que ser feito manualmente. Então, por exemplo, se eu adicionar agora um novo quadro nessa animação, esse novo quadro vai ficar em todos. Então, por exemplo, no 1, 2, 3, ele vai ficar em todos os quadros. Então eu vou ter que ir lá no primeiro quadro e desabilitar ele. Aí eu vou no quadro dele mesmo. Por exemplo, vamos supor que esse novo quadro vai ser o quadro 15. Eu tenho que ir lá no quadro 15 e habilitar ele de novo. Aí sim, a timeline funciona. Quando eu for dar play, vai rodar tudo certinho. É um pouco complexo, mas depois que eu pego o jeito fica mais fácil. Mas eu ainda acho um pouco difícil. Eu acho que eu ainda vou depois ainda vou trabalhar com outros programas, né? Eu estou estudando outros programas de animação e edição, né? Mas por enquanto estou bem confortável aí no Photoshop. E é basicamente isso que eu estou fazendo aí. Só adicionando alguns traços, refinando, melhorando. Como vocês estão vendo, já tem uma visualização ainda.
Eu não gostei muito do olho do personagem não. Ó, no primeiro quadro o olho tá mais bonito, ó como é que ficou. E depois nesses últimos quadros ficou com uma bitola meio vidrada, será? Mas é isso tudo, né? Quando pintar também talvez desfaça isso. Um detalhe muito que eu reparei nesses vídeos é também que você olha pra ele e ele não fica legal, né? Não fica uma animação bonita. Mas aí quando você vai colorindo, ela fica melhor. Mas ainda assim eu acho que a animação ela tem que fluir muito bem. Ela só o rabisco, né? Porque aí se o rabisco estiver fluindo muito bem, então todo o resto do processo vai fluir ótimo. Essa é uma das minhas grandes dificuldades na animação, né? Deixar o desenho bem fluido, a animação bem fluida. Então agora, pessoal, acho que eu vou explicar um pouco mais do conceito, né, do desenho em si. Que como é que eu estou fazendo nesses casos? Por exemplo, eu pego uma camada, aí eu vou e duplico ela. Essa camada duplicada eu vou usar ela para fazer um novo frame. Em vez de ter que desenhar tudo do novo, eu vou pegar o quadro que eu já usei e vou só modificar uma coisa ou outra para encaixar com a cena, como ela tem que ficar. Então eu faço muito isso, é uma forma que você tende a economizar tempo, não ter que ficar desenhando todos os quadros. Aí como é que eu faço, por exemplo, que nem eu fiz nesse caso? Eu habilito geralmente, deixa eu verificar. Acho que não dá pra ver, mas geralmente eu gosto de habilitar as 3 camadas. O que seriam essas 3 camadas? É o frame anterior, o próximo frame e no meio vai ficar a camada onde eu vou fazer o desenho. Então as camadas, os desenhos anteriores e posteriores eles vão ficar com opacidade translúcida, que nem você está vendo aí. Está numa opacidade provavelmente de 50%, 30%. Porque aí no quadro do meio eu consigo fazer o desenho que eu quero. Eu acho que deve ter alguma opção dentro do Photoshop onde eu possa trabalhar com a timeline de forma que os quadros anteriores e posteriores fiquem aparecendo translúcidos, que nem é em outros programas, como o Krita, por exemplo. Mas eu ainda vou estudar isso ainda, para ver se eu acho essa opção. Mas é isso que eu faço, como vocês estão vendo. Aí são 3 camadas habilitadas, a do meio é que eu estou desenhando. Aí eu, por exemplo, como que eu copiei a camada, dupliquei, né? Então eu só apago o olho, por exemplo, e redesenho ele no formato que eu quero. Então eu copiei a camada onde o olho estava aberto e agora eu só apaguei o olho e desenhei ele meio fechado. Não precisei ter que desenhar a cena toda de novo, o rosto todo. Então isso economiza muito tempo. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, eu agradeço, tá bom? Deixa o like aí, comenta, compartilha, manda pro teu brother aí que gosta de desenho, animação ou afim. E tamo junto, beleza? Valeu!